A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontram em Salmos 40, verso de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs os lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Davi, ele deixa bem claro que ele esperou confiantemente pelo Senhor. Aqui é uma oração para livramento. Davi, ele evitava se precipitar. E hoje eu estou conversando com pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, que você precisa evitar se precipitar. Eu sei que muitas vezes, irmãos, em meio às aflições, em meio aos momentos, em meio ao calor das emoções, nós queremos tomar atitude. Mas nós que servimos a Deus, precisamos adotar diariamente, irmãos, essa instrução da nossa vida de esperar confiantemente. Esperar não é fácil quando você quer tomar uma atitude. Esperar não é fácil quando você sabe que o seu cenário precisa ser transformado e você quer que, humanamente falando, isso aconteça logo. Porque nós queremos as coisas para já, só que Deus trabalha diferente de nós. Declare comigo: meu Deus trabalha diferente de mim e eu tenho que aguardar nele. O salmista deixa bem claro que esperar em Deus não é perca de tempo. Eu sei que para o mundo a espera é perca de tempo. Quando você está em uma fila de banco, você diz o quê? Eu estou perdendo tempo. Quando você está em uma fila de supermercado, você diz o quê? Eu estou perdendo tempo. Quando você está presa no trânsito, você diz o quê? Eu estou perdendo tempo. A gente sempre olha, irmãos, aquilo que vem para tentar nos atrasar como perca de tempo. Só que nós precisamos entender que nem sempre é um atraso. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, é um livramento. Muitas vezes é porque a gente precisa aprender a esperar. E nós não queremos esperar, nós não vemos a espera como algo bom, mas precisamos ver. Porque no reino de Deus é diferente daqui na terra. Aqui na terra o bom é a agilidade. Aqui na terra o bom é tudo com rapidez, velocidade. Mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus nós precisamos aprender a esperar. Declare comigo: Deus vai me ensinar e eu vou aprender a esperar. Deus vai me ensinar, eu vou aprender a esperar. Porque quando você espera, irmãos, quando você aprende a aguardar, você entende que tudo o que é no tempo de Deus é perfeito. Então, meu irmão e minha irmã, se tudo no tempo de Deus é perfeito, Deus sabe o que está fazendo e Ele faz no tempo dele. Por isso o salmista Davi espera. Por isso o salmista Davi aqui, ele aguarda confiantemente, ele não aguarda oscilando. Não aguarde pensando uma hora que você vai aguardar, outra hora que você já não vai mais aguardar, uma hora que vai dar certo, outra hora que não vai, não. Espere confiantemente. Espere confiando que Deus está cuidando de tudo. Declare comigo: eu vou confiar que o meu Deus está cuidando de tudo. Eu vou confiar que o meu Deus está cuidando de tudo. Quando há uma espera e quando há uma confiança, Deus se inclina para nós. É isso mesmo. Quando nós aprendemos a esperar nele e quando nós aprendemos a confiar, Senhor, nele mesmo, ele se inclina para nós e ele escuta o nosso clamor. Quando o salmista prestou de um socorro, ele deixou bem claro: Deus não deixou ele frustrado. Quando você confia em Deus, você vê o agir dele. Talvez você não tenha visto o agir de Deus em algumas áreas na sua vida, porque você não tem confiado totalmente. E quando Deus olha para mim e para você e ele vê que no nosso coração não há uma confiança verdadeira nele, ele não age a nosso favor. É isso mesmo. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele só vai agir por mim e por você. Quando nós nos posicionarmos, quando nós confiarmos verdadeiramente. Você não pode ser guiado pelo que você está vendo momentaneamente. Você não pode ser guiado pelas circunstâncias contrárias. Você não pode ser guiado pela ansiedade do momento, porque no mundo em que nós vivemos, a ansiedade vai tomar conta do nosso coração, o momento agora. Mas Deus está dizendo: deixa eu trabalhar da forma que eu sei trabalhar.
Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra, para que eu escute o seu clamor por socorro, você precisa esperar e confiar no meu tempo e na minha hora, porque eu tenho o controle de tudo. Irmãos, Deus não perde o controle de nada e é isso que Ele quer que a gente entenda diariamente. Ele quer que a gente venha entender que no tempo dele tudo é perfeito. Pare de achar que tudo no seu tempo é perfeito, porque não é. O nosso tempo é diferente do de Deus e Deus sempre sabe o que está fazendo. Declare comigo, se eu estou aguardando, é porque Deus sabe o que está fazendo. Se eu estou aguardando, é porque Deus sabe o que está fazendo. A espera não é um castigo, a espera é um livramento. Se portas não se abriram ainda, é porque Deus está te livrando. Se algumas respostas que você queria ainda não chegaram, é porque Deus sabe que não é o momento certo, que você não está preparado, preparada. Irmãos, Deus, em momento nenhum, Ele vai preparar a bênção já está preparada. Ele vai nos preparar para receber a bênção. Tem muita gente que pensa que Deus promete a bênção e Ele está preparando a bênção. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Ele está preparando você para receber a bênção. A bênção sempre esteve preparada. Quando Davi, ele espera e ele confia, o Senhor tira ele de um poço de perdição, de um tremendal de lama e coloca os pés dele sobre uma rocha e firma os passos dele. Assim acontece na minha e na sua vida. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos livra daquilo que era para destruição. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos livra daquilo que era para morte. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos livra daquilo que era terrivelmente na bacandaraço na baia para acontecer na nossa vida. Você vai observar aqui de maneira clara que Deus tirou a Davi de um poço de perdição, ou seja, Deus trouxe livramento. A oração aqui era para livramento, Deus se atentou para Davi. Quando nós oramos e confiamos no Senhor, Ele se atenta ao nosso pedido. Eu não sei qual pedido você tem feito ao Senhor que ainda não aconteceu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando por você e em você. Fica calmo. Fica calma porque Deus sempre sabe o que está fazendo e o que Ele faz é o melhor para a nossa vida. Você vai ver aqui Davi sendo fiel e evitando se precipitar. Seja fiel a Deus. Irmã, mas é porque eu quero tomar uma atitude, porque eu quero fazer algo e Deus está dizendo aguarda. Não toma atitudes precipitadas, mas espera em Deus, porque Deus tem algo reservado melhor para a sua vida. A precipitação, irmãos, só vai nos fazer ter colheitas ruins. Mas se nós confiarmos no Senhor e aguardarmos no tempo de Deus, nós vamos usufruir do melhor. Tem pessoas aqui que Deus já reservou o melhor para você, mas Ele está dizendo aguarda, espera confiantemente. Deus não está mandando você esperar confiantemente e aguardar pelos homens, porque aí você vai se frustrar. Ele está mandando você esperar confiantemente e aguardar nele, porque Ele tem o controle de tudo, porque Ele trabalha por você. Ele vai fazer o milagre acontecer quando nós confiamos em Deus. Irmãos, novas estações chegam na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, novas oportunidades surgem. Quando nós confiamos em Deus, as portas se abrem. Quando nós confiamos em Deus, as coisas acontecem de maneira perfeita na nossa história. Aprenda a esperar, meu irmão. Aprenda a esperar, minha irmã, porque Deus tem reservado para a sua vida o melhor. Declare comigo, eu vou esperar porque Deus tem reservado para a minha vida o melhor. Eu vou esperar porque Deus tem reservado para a minha vida o melhor. Verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Você crê que depois desse tempo de espera, depois desse tempo de aflição que você tem vivido aí, mas você tem confiado em Deus, Deus vai colocar nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Você vai poder testemunhar, você vai poder louvar, você vai poder engrandecer ao Senhor, porque Deus vai te dar alegrias, pois o tempo da espera pode até não ser prazeroso, mas os resultados que Ele traz é muito prazeroso para a sua vida. Declare comigo, o tempo da espera não é prazeroso, mas o resultado que Ele traz é prazeroso. O tempo da espera não é prazeroso, mas o resultado que Ele traz é prazeroso. Eu não estou dizendo aqui que é bom a gente esperar, a gente aguardar, que é bom a gente continuar, irmãos, estagnados quando a gente quer se movimentar e Deus manda a gente parar. Mas o que eu estou lhe dizendo é, confiar em Deus é o melhor. Se Deus mandar você estagnar aqui, você tem que estagnar. Se Deus mandar você caminhar, você tem que caminhar. Se Deus mandar você parar, você tem que parar. Se Deus mandar você marchar, você tem que marchar. Só faça o que Ele te mandar, esperando que Ele te entregue o milagre. Porque certamente Ele vai surpreender o seu coração. E Ele não vai deixar você frustrado. Ele não vai deixar você frustrada. E não somente você vai contemplar isso, mas as pessoas que te cercam.
vão contemplar que você aguardou em um Deus poderoso, que você aguardou em um Deus grande, porque aqui no verso 3 vai nos dizer assim, na continuação: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o exemplo daqueles que aguardam em Deus não é somente para eles, não, é para aqueles que o cercam. As pessoas vão olhar para você como exemplo e vão dizer assim: ela aguardou em Deus. Ele confiou no Senhor, mesmo quando tudo parecia perdido. E Deus cuidou dela, e Deus cuidou dele nos mínimos detalhes. Eu também vou confiar, porque da mesma forma que Deus colocou um cântico novo nos lábios dele e dela, Ele vai colocar no meu também. Que a nossa história sirva como exemplo para este mundo ansioso que não sabe esperar. Porque vivemos, irmãos, em um tempo onde as pessoas querem tudo para ontem, querem tudo já, querem tudo agora. Mas Deus não nos ensina dessa forma. Ele nos mostra que para todas as coisas tem um tempo determinado. Pode observar que uma criança, quando ela é gerada no ventre, tem um tempo determinado para ela nascer. E se ela nascer antes do tempo, irmão, certamente vai ter o quê? Problemas. Pegue um fruto e coma ele antes do tempo. Sem ele estar maduro, sem ele estar preparado, você acha que ele vai ser saboroso? Não vai. Assim é na minha, na sua vida. Tudo que é fora do tempo de Deus não é bom. Traz problema. Então é melhor nós esperarmos, mesmo que a espera seja dolorosa, mesmo que a espera seja cansativa, exaustiva. Nós precisamos continuar aguardando neste Deus. Você observa, irmãos, que o salmista, ele esperou confiantemente pelo Senhor. Quando você espera confiantemente pelo Senhor, Ele renova suas forças. Ele te faz viver o extraordinário. E te faz provar de milagres. Só prova de milagres dos céus quem sabe esperar. Só prova de milagres dos céus quem entende. Não é no meu tempo, não é na minha hora, não é no meu momento, mas é no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. É como Deus designa. Declare comigo: tudo será como o meu Deus designou e será perfeito. Tudo será como meu Deus designou e será perfeito. Perfeito, meu irmão. Perfeito, minha irmã, porque no tempo de Deus tudo é perfeito. Verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, meu irmão. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo aquilo que os ímpios instruem. Aqueles que não andam segundo o que estão contemplando, aqueles que não andam segundo suas próprias vontades, mas andam segundo o que Deus ordena. Esta pessoa é bem-aventurada porque confia no Senhor. Declare comigo: eu serei bem-aventurada porque eu confio no Senhor. Eu serei bem-aventurado porque eu confio no Senhor. O nosso Deus, meu irmão e minha irmã, tem resposta para você como ele teve para Davi, quando Davi confiou nele. Todos os que confiam no Senhor não ficam frustrados, não ficam confusos. Todos os que confiam no Senhor, meu irmão e minha irmã, recebem dos céus a resposta. Todos os que confiam no Senhor recebem o milagre a seu tempo. Porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Confie o livramento ao Senhor. Confie o seu casamento ao Senhor. Confie aquilo que tem te preocupado nas mãos do Senhor. Porque Ele vai cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Declare comigo: tudo que eu tenho eu vou confiar ao Senhor. E Ele vai cuidar de tudo. Tudo que eu tenho eu vou confiar ao Senhor. E Ele vai cuidar de tudo. O salmista não diz: eu clamei e eu fiquei frustrado. O salmista não diz: eu confiei e eu fiquei confuso e perplexo porque Deus não fez nada acontecer e me frustrou. Não. Ele diz que o Senhor ouviu a ele quando ele clamou por socorro. Porque em Davi tinha uma confiança. Que no nosso coração possa ter uma confiança. Não naquilo que estamos vendo, porque não fomos chamados para andarmos por vista. Nós somos chamados para andar pela fé. Declare comigo: eu não fui chamada para andar por vista, eu fui chamada para andar pela fé. Eu não fui chamado para andar por vista. Eu fui chamado para andar pela fé. Deus vai surpreender o seu coração. Aqueles que confiam no Senhor, meu irmão e minha irmã, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que colocam a confiança no Senhor recebem resultados, vivem milagres. E o extraordinário os cerca. O extraordinário de Deus vai te cercar e tudo será no tempo de Deus. Será de maneira perfeita. Davi aqui, irmãos, ele teve resultados. Ele teve libertação da morte. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Confie em Deus porque Ele vai fechar sua sepultura.
Confia em Deus porque Ele vai desfazer os planos do inimigo contra ti. Confia em Deus porque Ele vai anular aquilo que foi feito, arquitetado ou planejado contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Coloque a sua confiança no Senhor. Eu não sei o que tem lhe angustiado, o que tem lhe preocupado, mas essa palavra aqui é Deus te convidando a confiar. Confiar nele inteiramente. Não é dizer que confia, porque dizer que confia, muitos falam. Mas é realmente colocar em prática a confiança e aguardar. A resposta ainda não chegou porque você não está preparado. A porta ainda não se abriu porque você ainda não está preparada, porque não é o tempo. Não se preocupe se você confiar em Deus. Quando chegar o tempo, tudo vai acontecer de maneira perfeita. O nome do Senhor será glorificado na sua vida e você provará de grandes milagres dos céus para você. Declare comigo: o tempo de Deus é perfeito e eu vou provar de milagres dos céus. O tempo de Deus é perfeito e eu vou provar de milagres dos céus. Muitas vezes é necessário o tempo da espera para que a gente entenda, irmãos, que nada é no nosso tempo, mas tudo é no tempo de Deus. E o tempo dele, sim, é perfeito. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para Te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão profunda, nos mostrando, Pai, que o Teu tempo é perfeito. Eu sei que muitas vezes é doloroso aguardarmos. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós não vamos entender, o tempo da espera. Nós não vamos entender o porquê esperar, porquê nós temos que aguardar, mas nós não temos que entender os porquês. Nós só temos que obedecer, porque no teu tempo tudo é perfeito, porque na tua hora tudo ocorre de maneira extraordinária. O Senhor não frustra aqueles que aguardam em ti, mas o Senhor faz milagres acontecerem, glorificando o teu nome e mostrando que o Senhor sempre sabe como trabalhar de maneira perfeita. Bem-aventurado é o homem que coloca no Senhor a confiança, e hoje nós queremos ser bem-aventurados, Pai, como disse Davi aqui neste salmo, porque nós queremos colocar no Senhor a nossa confiança, sabendo que o Senhor não vai nos frustrar, sabendo que o Senhor não vai nos decepcionar, sabendo que a porta vai se abrir, que a libertação vai acontecer, que a cura vai chegar, que a restauração, que a libertação, que a restituição acontecerá e o teu nome será glorificado. Deus, eu creio que aquilo que os teus filhos têm aguardado em ti acontecerá, como aconteceu aqui na história de Davi, Pai. O Senhor se inclinou para ele, ouviu o pedido dele de socorro e agiu por ele. O Senhor vai ouvir, Senhor, os pedidos dos teus filhos, e vai agir por eles, e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Lembre-se, esperar em Deus não é perca de tempo, mas é ter certeza, é ter convicção de vitória. Deus, Ele não desampara, Ele não frustra aqueles que inteiramente resolvem confiar no Senhor. O salmista Davi deixou bem claro que ele esperou
Não foi no tempo dele, no momento dele, na hora dele, mas foi no tempo de Deus. E ele esperou com confiança. Você que está aguardando em Deus, você que ainda não viu alguns propósitos se cumprirem, continue confiando no Senhor. Aguarde, aguarde, porque Deus, ele vai trazer para sua vida a resposta que você tem pedido a ele. O salmista não ficou frustrado, mas ele viu o Senhor se inclinando para ele. E hoje o Senhor diz para você: eu me inclinarei para você se você confiar em mim, se você confiantemente deixar nas minhas mãos aquilo que te preocupa, sabendo que esperar em mim, diz o Senhor, não é perca de tempo, mas é certeza, é convicção de que a vitória vai chegar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.